Questãozinha agora de processo de habilitação. A fotocópia ou xerox da Carteira Nacional de Habilitação é inválida. Válida quer dizer que serve. Inválida quer dizer que não serve. Então tá aqui. É inválida para substituir documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Isso é verdade, tá? Não existe fotocópia xerox de carteira, não, tá? Esquece isso, em circunstância nenhuma. Aqui está dizendo que é válida quando apresentada junto com o documento de identidade. Não é verdade. Mentira, não pode. Aqui diz que é válida quando for autorizado pelo chefe do Detran. Tem muita gente que cairia nessa, né? Fala assim, pô, o chefe do Detran falou que pode? Não pode. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso. Por quê? Porque a lei fala que não pode. Quem é o chefe do Detran para se sobrepor à lei? Sacou? Então cuidado com essas pegadinhas aí, tá? Não pode. E aqui está dizendo que pode ser plastificada substituindo o documento original. Não pode plastificar documento de habilitação. Professor, mas a minha veio dentro de um plástico. Veio dentro de um plástico, um envelopinho de plástico. Mas aqui não é plastificar. Plastificar é quando o plástico cola, adere no documento. E isso não pode, tá? Então, isso aqui também é falsa. Resposta aqui, letra A. Fotocópia, xerox, carteira, não vale. Ó, é inválido, não pode, de jeito nenhum. Questão sobre processo de habilitação, aqui especificamente falando sobre a documentação do veículo. Né? Ó, expedir quer dizer imprimir e entregar para a pessoa. Né? O certificado de registro e licenciamento do veículo é atribuição de quem? Hein? Esse atribuição aqui é função. É função de quem? Expedir o documento de licenciamento do veículo, o registro de licenciamento. Seria o Departamento Nacional de Trânsito, ou DENATRAN? Departamento Nacional de Trânsito é o DENATRAN? Não. O DENATRAN, ele nem existe mais, na verdade. Ele foi substituído por um outro órgão chamado SENATRAN. Secretaria Nacional de Trânsito. Então, aqui já está errado mesmo de cara, né? Seria o Departamento Estadual de Trânsito? Esse é o DETRAN. Opa! Certamente vai ser essa a resposta. Seria o Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN? Ou seria o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN? Então, aprenda uma coisa. Conselho, gente, Conselho Nacional ou Estadual, tanto faz. Não expede nada, não faz nada. Eles só normatizam, criam normas, resoluções, regulamentos, tá? Não é lei, não. É regulamentos, normas. As resoluções do CONTRAN, você vai ouvir falar isso direto. Lei, aí é só mesmo o poder legislativo, que é o Senado, Câmara Federal e Presidente da República, que no caso ali vai sancionar, né? E aí é Código de Trânsito Brasileiro mesmo. Então, se não é a letra A e a letra C e D, que são os conselhos, não fazem esse tipo de serviço, caiu no colo, marquei errado, caiu no colo aqui da letra B, Departamento Estadual de Trânsito, é o DETRAN. E é ele mesmo, tá, gente? Expedir e também caçar. Vocês vão ver muito em prova falando expedir e caçar. Do mesmo modo que ele expede, ele caça também documentos, tá? De habilitação e de veículo. Se liga aí. Então, confirmando aqui, letra B de bola é a resposta. Questãozinha sobre o processo de habilitação que diz: é classificado como veículo da espécie passageiro. Os veículos são classificados quanto à espécie, tração ou categoria. Aqui está pedindo quanto à espécie. Passageiro. Carroça é de passageiro? Carroça é um veículo de tração animal utilizado para transportar... Estou escrevendo transportar aqui. Para transportar carga. Professor, mas eu já vi gente também sendo transportada em carroça. Acontece. Mas ela é um veículo apropriado para transportar carga. Então não é, eu estou procurando passageiro. Tem também a charrete. A charrete é também um veículo de tração animal, porém, nesse caso, é para transporte de passageiro. São esses dois tipos de veículos de tração animal, né? A carroça é para transporte de carga e a charrete para transporte de passageiro. Eu estou procurando passageiro, não é? Então a resposta é essa. A caminhonete. Caminhonete é veículo de carga. E a caminhoneta é veículo de carga e
passageiro. Então também não é a que eu estou procurando. Eu estou procurando charrete, que é veículo de passageiro. Letra B, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre infrações e penalidades. Os veículos removidos e não reclamados pelo seu proprietário dentro de um prazo de tantos dias poderão ser levados a leilão. O removidos aqui, remover um veículo é guinchar, tá? Guinchar. Então, falou que removeu, guinchou, botou no guincho e levou para o pátio. Ah, professor, é apreender? Não. Apreender o veículo não existe mais. Professor, mas o veículo não vai lá para o pátio? Sim. Isso é chamado de remoção, não de apreensão. É só uma questão técnica. Porque se na sua prova cair apreensão, se você marcar apreensão, você vai errar, porque isso não existe mais na legislação de trânsito, ok? É remoção o nome certo, o nome técnico. Então falou, removeu o veículo, você já sabe, guinchou o veículo, botou no caminhão e levou para o pátio. Se o dono, se o proprietário não procurar, não reclamou por esse veículo dentro de um prazo de alguns dias, ele pode ser leiloado. O Detran leilou o seu veículo, bal, perdeu o dinheiro. Qual é o prazo, hein? O prazo é esse aqui, tá, gente? 60 dias. Tome cuidado, porque esse prazo vive mudando, tá? Ele já foi 30, foi para 90, voltou para 60. Por isso que é bom a gente estar sempre estudando por questões atualizadas. Veja a data de postagem desse vídeo para poder saber se é uma coisa atual ou não. 60 dias, tá? É o prazo que a legislação estabelece hoje. Removeu, guinchou o seu veículo lá para o pátio. Dentro de 60 dias você não procurou, ele pode ser levado a leilão. Não quer dizer que ele vai ser, não. Tem veículo que fica um ano lá e não é leiloado. O Detran precisa juntar ali um lote de veículos, promover o leilão. Então, enquanto juntava esse lote de veículos, ele passou de 60 dias, ficou lá 70, 90 dias, 120 dias, um ano e não chegou a ser leiloado. Então, o poderão, quer dizer, no 61º dia já corre o risco dele ser leiloado, tá? Antes disso, ou seja, 60 dias ou menos, certamente não vai leiloar o seu veículo. Questões sobre mecânica. O filtro de óleo do motor deve ser trocado ou substituído mensalmente, anualmente, a cada 10 mil quilômetros, ou conforme orienta o manual do fabricante? A resposta é essa daqui. Conforme orienta o manual do fabricante, porque tudo que a gente faz no veículo tem que ser conforme orientações do manual. Só que tem gente marcando lá na hora da prova essa resposta aqui, ó, ou às vezes essa daqui. Tem gente até chamando o examinador e falando assim, tem duas respostas. Sabe por quê? Porque 90% dos automóveis eles substituem o filtro de óleo quando vão fazer aquelas revisões periódicas na concessionária, que acontece a cada 12 meses, que é anualmente, ou a cada 10 mil quilômetros. Sim, isso é um padrão, mas não é uma regra. Eu, por exemplo, tenho um automóvel que a revisão dele é feita a cada 20 mil quilômetros, motor a diesel. Então não dá para bater nisso aqui, tá? Você está indo pelo padrão e está transformando aí o padrão em regra, cuidado com isso. Da mesma forma, anualmente, tem veículos que a revisão precisa ser feita em períodos menores, outros em períodos maiores. O padrão é esse, mas isso não é regra, tá? Então se liga aí, porque isso é uma pegadinha de prova. A resposta vai ser sempre conforme o manual do fabricante, letra D de dado aí. Questão sobre infrações e penalidades. Transitar durante o dia em rodovias fora do perímetro urbano e pistas simples, sem usar a luz baixa, é infração. Então vamos lá, tem algumas informações nessa questão que só vai fazer sentido para quem conhece a legislação de trânsito. Então, transitar durante o dia. Tá de dia. E aqui está falando de luz baixa. Luz baixa é farol baixo, tá? É porque o código de trânsito fala farol, né? Ele fala luz. Luz baixa. Farol baixo. Aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha. De dia? Acender farol? Para quê? Pois é. E nas rodovias, em alguns casos, é obrigado você usar o farol baixo durante o dia.
Só vai ser obrigado a usar o farol baixo durante o dia nas rodovias se for nessa condição aqui, ó, fora do perímetro urbano, quer dizer, não é dentro de cidade, porque às vezes a rodovia está passando por dentro da cidade, então naquele trecho de rodovia ali, você não é obrigado a manter o farol baixo aceso, tá? Ah, tem uma rodovia que passa dentro da minha cidade. Naquele trecho dentro da cidade, que é dentro do perímetro urbano, você não é obrigado a usar o farol baixo. Agora, se for fora do perímetro urbano, fora da cidade, naqueles trechos que ligam uma cidade a outra, né? Aí você está na rodovia, tem que acender o farol. Mas tem uma outra condição. Tem que ser pista simples. Se for pista dupla, uma pista para ir, outra pista para voltar, não confunda com faixa não, tá? Faixa, quando tem mão dupla, é uma pista só com a linha amarela no meio, de um lado dela vai carro, de outro vem carro. Aí é mão dupla. Eu tô falando de pista dupla, são duas pistas, tem um canteiro central no meio, tá? Se for pista dupla, não é obrigado a manter o farol aceso durante o dia. Agora, é pista simples, uma pista só. Ainda que seja de mão dupla, mas é pista simples. E é fora do perímetro urbano. Então tem que manter o farol baixo durante o dia. Se não mantiver, é infração de trânsito. E é infração o quê? É isso que ele está querendo saber aqui. E aí vem aquele macete. O professor tem uma dificuldade enorme em saber se a infração é leve, média, grave ou gravíssima. Mas isso é normal, porque são mais de 500 condutas infracionais. Decorar isso tudo é complicado, né? Então, um macetinho aqui que aplica aí umas 60% das vezes. A cada 10 vezes que você usar esse macete que eu vou ensinar aqui agora, umas 6 funciona, tá? Umas 6. Você vai observar se a conduta aqui oferece risco direto à segurança ou à vida. Veja bem, eu esqueci de acender o farol. Estou lá transitando fora do perímetro urbano, pista simples com farol apagado. Isso oferece risco direto à segurança ou à vida? No meu entendimento, não. Indireto, talvez, porque por falta do farol ali, alguém possa não ver o seu carro e colidir frontalmente com ele. Agora, risco direto, assim, não usei, já está... Não vejo, não. Se oferecesse risco direto, seria infração grave ou gravíssima. Mas como não oferece risco direto, vai ser leve ou média. Nesse caso, é média, tá? O farolzinho deixou de usar o farol. Isso vale para moto, para carro, tá? Para ônibus. Deixou de usar o farol ali conforme deveria. Infração média. Questões sobre processo de habilitação. Qual dos equipamentos citados não é obrigatório em automóveis e motocicletas? Espelhos retrovisores, automóvel precisa? Claro. Motocicleta precisa? Claro. Então não é essa a resposta. Velocímetro para mostrar a velocidade que você está. No automóvel é obrigatório, na motocicleta também. Buzina, no automóvel é obrigatório, na motocicleta também. Tacógrafo não. O tacógrafo ele é parecido com um velocímetro, só que ele registra a velocidade, ele não só mostra, não. E ele não registra só a velocidade, ele registra tempo de trabalho, paradas, né, mais uma série de coisas que o veículo faça. Isso aqui é obrigatório em veículos de transporte escolar, veículos de carga com mais de 10 toneladas, veículos de transporte de produtos perigosos, tá? Mas em automóveis e motocicletas, tacógrafo não é obrigatório. Achei a resposta, letra D de dado. Questão sobre primeiros socorros. Não se deve fazer em caso de vítima com febre. Febre é o quê? Temperatura alta, temperatura corporal está acima de 37, ó, é mais que 37 graus Celsius. É Celsius mesmo, né? É. Passou o termômetro ali, está com mais de 37, então ela está com febre. O que acontece? O que acontece quando a pessoa está com febre? A temperatura corporal está alta, ela está muito quente. A sensação que a pessoa tem, quem está com febre, é de frio, não é? Você já sentiu febre, você sabe disso. Quem está com febre fica trêmulo, sentindo frio. Qual que é a vontade da gente? Enfiar debaixo de uma coberta. Só que se você enfiar debaixo de uma coberta, o que você vai fazer? O que a coberta, o que o agasalho, a blusa faz? Retém o calor do corpo, não é? Retém o calor do corpo. Então, se você agasalha uma vítima dessa, ao invés de você ajudar ela a baixar a temperatura da febre, você está ajudando a manter ou até aumentar. Então, o desagasalhar, que é o contrário de agasalhar, né? Existe o agasalhar, que é colocar uma blusa nessa pessoa. O desagasalhar é tirar o agasalho dessa pessoa, deixá-la com o mínimo de roupa possível. Então, desagasalhar a vítima vai fazê-la tremer muito de frio, mas vai baixar a temperatura corporal. Isso aqui é ok,
tá certo. Tá? E aí a gente está procurando qual que não se deve fazer. Esse aqui deve. Preste atenção, se a vítima está com febre, você não pode agasalhar essa vítima. Agora, desagasalhar, que é tirar a blusa, tirar o agasalho, isso aí pode. Aquecer com cobertores para diminuir os calafrios. Ela vai sentir calafrio, acabei de falar isso. Agora, você pode aquecer ela com cobertor? Não pode. Tem que ser o contrário, é tirar o cobertor. Eu estou procurando aquela que não se deve fazer. Já achei. Você não pode aquecer com cobertores. Fazer banho de imersão na temperatura corporal. Normalmente quem está com febre toma um banhozinho e melhora, não melhora? Mas tem que ser um banho de temperatura morna, que é mais ou menos a temperatura natural da pessoa. Né? Uma aguinha morna. Água quente vai piorar. Água fria não é recomendável, apesar de eu ver alguns profissionais da área de saúde fazerem, mas eles são formados sem preparação para isso. Nós leigos não. Se tivermos que dar um banho numa pessoa com febre, vai ser banho na temperatura corporal. Então aqui, ok, o banho na temperatura corporal, beleza. Aplicar compressas. Compressa é pano molhado, tá? Compressa é pano molhado. Molha o pano, a toalha, na água fria e coloca sobre a testa da vítima. Ok, pode. Isso é muito comum. Pode colocar na testa, pode colocar no pescoço, pode colocar debaixo das axilas, nos pulsos, nos punhos, né? Nos punhos. Tudo é ok, ajuda a baixar a temperatura corporal. Então, a única aqui que não pode é aquecer com cobertores, letra B de bola. Questão sobre mecânica básica de veículos. O alternador, presta bem atenção no nome desse elemento aqui, hein? O alternador faz parte de qual sistema do veículo? O veículo tem vários sistemas. Tem o sistema de alimentação, que lida com combustível do veículo, né? Tem o sistema de lubrificação, que lubrifica o motor para evitar ali um desgaste excessivo e superaquecimento. Tem o sistema de arrefecimento, que é o sistema próprio para controlar a temperatura do motor. Tem sistema de freio, sistema de rodagem, sistema de transmissão, tem sistema de um monte de coisa. Mas tem também, aqui falei de vários, ó, transmissão, elétrico, alimentação, direção. O alternador é um gerador de energia elétrica. Professor, mas não é a bateria quem gera a energia elétrica? Não, a bateria fornece, porque é nela que fica armazenada a energia elétrica. Agora a bateria não gera não, tá? Gerar energia... Quem gera é esse bacana aqui, o alternador. Guarde bem isso, tá? Bom, se ele gera energia elétrica, ele faz parte de qual sistema? Responde aí para mim. Somebody love, né? Fácil demais. Questão sobre direção defensiva. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve fazer o quê, hein? Indicar com antecedência o seu propósito. Beleza, até aqui tá tudo ok. Piscando os faróis? Não. Ele não indica com antecedência que quer ultrapassar piscando os faróis. Professor, mas em algum lugar da legislação eu vi que para pedir passagem eu posso piscar os faróis. Pode sim, pode. Só que essa não é a forma de indicar que você está ultrapassando ou vai ultrapassar. Isso aqui é uma forma de você pedir passagem. Encostou atrás de alguém, dá uma piscada de farol, beleza. Tá? Mas não é a forma de sinalizar que você vai fazer ultrapassagem, não. Tá fora. Reduzir a velocidade para aumentar a distância de visibilidade. Ora, numa ultrapassagem, a gente não reduz a velocidade. Pelo contrário, a gente aumenta a velocidade. Né? Aumentar a distância de visibilidade. E aqui eu fico pensando, qual que é a relação de reduzir a velocidade com aumentar a distância de visibilidade? Quer dizer que se eu diminuir a velocidade, eu consigo ver mais longe? Não. Não tem nenhuma relação isso. Letra C, indicar com antecedência o seu propósito. Beleza, tá igual a letra A lá, ó, indicar com antecedência o seu propósito. Por meio de sucessivos toques na buzina. Ó, então, lá na letra A falou que pisca o farol, pronto, já está avisando que vai ultrapassar? Não é. Sucessivos toques na buzina? Não. Da mesma forma que piscando os faróis você pede passagem para quem está na frente, dando toques breves na buzina, também você pede passagem. Isso em rodovias ou estradas. Dentro do perímetro urbano não pode ficar buzinando para pedir passagem não, tá? Só o farol mesmo. Então são procedimentos para pedir passagem, mas esses sucessivos aqui, ó, já torna a situação errada
Isso aqui nem é uma indicação que está ultrapassando. Isso aqui é você pedindo passagem ainda. Letra C, assim como a letra A, está errada. Letra D, indicar com antecedência o seu propósito. Opa, beleza. Por meio da luz indicadora de direção. O que é a luz indicadora de direção, hein? Essa bonitinha aqui, ó. A seta. E é exatamente isso, né? Dá a seta, vai para a contramão, faz a ultrapassagem, depois dá a seta de volta e retorna. Aqui pode ser por meio da luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Tá? Se aqui na continuidade da alternativa tivesse dizendo assim, ou gesto convencional de braço, também valeria, porque pode sinalizar tanto com a luz indicadora de direção, a seta, quanto com o braço. Uma coisa ou a outra serve. Letra D de dado a resposta.